Você provavelmente já ouviu alguma dessas frases. A bolsa de valores é só para quem tem muito dinheiro. A bolsa de valores é igual a um cassino. Quem investe em ações sempre perde tudo. Eu tenho certeza porque eu mesmo já ouvi e foram muitas vezes. E sabe o que é mais curioso? Esse é o tipo de pensamento que impede a grande maioria dos brasileiros de construir patrimônio financeiro de verdade. No vídeo de hoje eu vou quebrar um por um 6 mitos sobre a bolsa de valores e te mostrar a verdade sobre ela. Se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, vai sair daqui com uma nova mentalidade de investimentos. Você vai entender que a bolsa de valores não é para aventureiros, para pessoas que querem apostar, e sim para pessoas que querem verdadeiramente crescer financeiramente, construir patrimônio de verdade, como eu falei. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. Então nesse canal aqui a gente conversa sobre todos os tipos de investimentos, mas é claro, com foco em renda variável, com foco no vasto mundo das ações. O meu trabalho é justamente esse, mostrar para pessoas comuns como eu e você que a bolsa de valores não é um grande cassino, e sim um lugar onde a gente consegue prosperar financeiramente, um lugar onde a gente consegue crescer na vida. Eu já vi muitos investidores, até mesmo pessoas que não investem, mas que têm um patrimônio considerável, perder inúmeras oportunidades por causa de crenças erradas, de acreditar que vai colocar o dinheiro lá e vai perder, vai sumir. Nada disso. O brasileiro tem essa mentalidade de que a bolsa de valores é arriscada demais. Então eu tô aqui para desmistificar isso. Então eu vou fazer isso baseado em experiência, eu vou fazer isso baseado em fatos e dados reais para te provar o que é a bolsa de valores. Antes da gente entrar em cada um dos mitos em si, eu quero que você faça uma reflexão comigo aqui. Por que será que os brasileiros não investem em ações? Se a bolsa de valores é um dos instrumentos mais poderosos de construção de riqueza do mundo, por que será que pouquíssimos brasileiros olham para esse lado? A última pesquisa Raio-X do Investidor, que é realizada pela Ambima, uma das principais instituições do mercado de capitais aqui no Brasil, informou que somente 59 milhões de brasileiros investem em algum produto financeiro. Então não estamos falando só de ações e renda variável, estamos falando num geral, né? Até mesmo a poupança entra aí nesse bolo. Então pensa assim, de 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, só 59 milhões têm dinheiro investido. E isso considerando que muitos deles estão na poupança. Já uma outra pesquisa veiculada pela CNN Brasil mostra pra gente que 5,3 milhões de brasileiros investem em renda variável, investem em ações. Então pensa, desses 59 milhões de brasileiros, só 5 investem em ações? A resposta é muito clara e objetiva: o medo, a desconfiança e a desinformação. Essa é a palavra-chave desse vídeo. A desinformação criar um bloqueio cultural enorme, gigantesco, aonde as pessoas, a grande maioria dos brasileiros, acredita que a bolsa de valores é um lugar perigoso demais. É um lugar fechado, restrito a banqueiros, a investidores milionários e aquelas pessoas que têm vontade de arriscar, né? Aquelas pessoas que gostam de apostar. A escola não fala sobre isso, a mídia muitas vezes passa isso de uma maneira distorcida, completamente distorcida, o que faz com que os brasileiros pensem cada vez mais que é um lugar onde não é para todos. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros cresce acreditando que investir em ações é muito arriscado, é muito caro e que não faz sentido para eles, não é a realidade deles, está muito distante. É certo que quando a gente fala em investimentos, investimentos em ações, planejamento financeiro, em finanças num geral, o Brasil está engatinhando. Isso é um fato, não tem nem o que discutir. Né? Nós somos muito novos nisso, justamente por ser um problema estrutural, né? A educação no Brasil ela é falha, nós sabemos que é falha, nós estamos aqui para mudar isso, mas a educação no Brasil ela é falha, então isso faz sim com que exista uma lacuna muito grande no conhecimento sobre finanças, não só finanças pessoais, finanças corporativas também. Por isso que tem muito microempreendedor que abre em 1 ano, 2 anos fecha, porque não existe essa estrutura, essa base sólida no conhecimento de finanças. Porém, no assunto que a gente está tratando hoje aqui de bolsa de valores, o principal problema é que existe um custo muito alto em relação ao dinheiro quando a gente não tem pessoas investindo em ativos que trazem um maior potencial de retorno. Então a grande maioria dos brasileiros deixa o dinheiro aonde? Na poupança, que perde para a inflação. Ou seja, a cada ano o valor
do dinheiro do brasileiro tá menor. A cada ano o brasileiro compra menos coisas. A cada ano o brasileiro sofre mais e a desigualdade aumenta. Somado a isso, a gente tem promessas de ganhos fáceis, de lucros rápidos, que são promessas que são ilusórias. Entende? A gente tem jogo de tigrinho, a gente tem aposta de cassino, online, a gente tem coisas assim que não, entendeu? Não dá certo. Então, por isso a gente tem sim que falar principalmente sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações, mas principalmente sobre a educação nesse país. Educação financeira, educação em investimentos. Então as pessoas estão perdendo a chance de serem donas de um pedacinho de empresas e ganharem com isso, e lucrarem com isso, em terem uma vida financeira mais estável, mais rentável. Ah, estabilidade não existe. Tudo bem, estabilidade não existe, mas você vai ter finanças que te proporcionam ter uma segurança de vida maior. Entende? Então assim, se você está nesse vídeo aqui para saber quais são os mitos da Bolsa de Valores, se você já está curioso para descobrir isso, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você já faz parte da minoria dos brasileiros que estão buscando conhecimento nisso. Então agora já vamos direto para a parte prática do vídeo. Você já entendeu, já te contextualizei como é que tá o Brasil aí em relação à Bolsa de Valores, então vamos direto para a parte prática. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um lugar de negociação. Não é cassino, não é aposta, é um lugar de negociação. Então como funciona? As empresas emitem ações. Aquela empresa ela precisa de um financiamento para os seus projetos, para suas operações. Então imagina que eu, Caio, tenho uma empresa. E aí eu quero captar dinheiro para eu poder expandir, para eu poder lançar um produto novo, para eu poder fazer algum tipo de operação da minha empresa. Então, ao invés de eu pegar um empréstimo com um banco que é muito mais caro para as empresas, eu vou pegar e eu vou emitir ações. Eu vou dar parte do meu lucro, distribuir parte do meu lucro para que outras pessoas invistam o dinheiro. Então é como se fosse um empréstimo, só que a empresa está literalmente atraindo mais sócios. Entende? É assim que funciona. Lógico, sócios minoritários. Mas está atraindo mais sócios. Então ela vai emitir ações. Pequenos pedacinhos da empresa que você consegue comprar e se tornar sócio dela. Então aqui nessa parte a gente já consegue quebrar um mito que nem faz parte dos que eu preparei, dos 6 que eu preparei. Mas a gente já consegue quebrar um mito, que é investir em ações não é jogar, não é apostar. Você está, na prática, efetivamente se tornando sócio de um negócio, de uma empresa que tem receita, que tem lucro, que tem dívida, que tem despesa, tudo. Tudo que uma empresa possui, você está se tornando sócio daquilo. Ou seja, quanto melhor for a empresa, quanto mais sólida for a geração de receita, quanto mais sólida for o lucro dela, quanto mais a empresa estiver saudável financeiramente, e quanto mais dinheiro você tiver investido lá, e quanto mais tempo você tiver investindo lá, maior é a sua probabilidade de construir riqueza com aquela empresa. Então a Bolsa de Valores ela é basicamente isso, ela é um lugar onde as empresas negociam com investidores as ações que elas emitiram. Então ela é basicamente, simploriamente, um mercado. Assim como um mercado de bairro que você vai. Vamos fazer essa analogia que vai ficar bom. Imagina que você vai no mercado aí do seu bairro, chegando lá você fala, eu quero comprar um chocolate da Nestlé. Quem faz o chocolate é a Nestlé. Quem compra o chocolate é você. Mas quem vende é o mercado. Então ali está um local de negociação, certo? Funciona um pouco diferente porque geralmente o mercado compra e revende. Mas nesse caso, imagina que o mercado não comprasse, tá? Imagina que fosse só um consignado. A empresa vai lá, coloca para ser negociado e o investidor vem e negocia. É assim que funciona a Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores não é um cassino, novamente. Eu sei que eu já bati muitas vezes nessa tecla, mas é importante. Ela é um local de negociação, um mercado. Então agora que você já entendeu o que é a Bolsa de Valores, como que ela funciona, agora a gente vai para os mitos. O primeiro mito que eu quero quebrar aqui de uma vez por todas é que a Bolsa de Valores é só para quem tem dinheiro. Há algumas décadas atrás, pode até ser que isso foi verdade, porque realmente dava um trabalho muito grande, geralmente você tinha que ter, ou você tinha que pagar corretagens, né, uma taxa de corretagem muito alta para corretores que estivessem lá na bolsa, porque era tudo físico, né, feito de forma física, ou você tinha que ir até lá, negociar as ações, então tinha todo um trâmite, as ações não eram fracionadas, algumas delas, então você tinha que ter um capital maior para poder aportar numa ação, então assim,
Era mais complicado, era mais burocrático e lógico, todos nós sabemos, quanto mais burocracia, mais caro. Então era um processo mais caro. No entanto, hoje isso acabou, isso não existe mais. A acessibilidade chegou. Então hoje você tem plataformas online que você consegue comprar uma ação da sua casa. Então você não precisa ir até a bolsa de valores, negociar, não. Hoje nem existe mais o pregão físico. Hoje é tudo online, tudo pelas plataformas. Então isso reduziu muito o custo. Existem hoje plataformas que não têm corretagem. Então você consegue isso graças à livre concorrência. Então hoje você tem corretoras que oferecem para você investir em ações, você tem que pagar nada. Então hoje existe essa facilidade, muito mais fácil do que antigamente. Hoje existem frações de ações, então você consegue comprar, por exemplo, ações fracionadas, como eu estou te falando, a menos de R$ 10. Existem ações que você paga R$ 20, R$ 30. Então hoje existe uma democratização muito grande do mercado de ações. Então esse negócio, não, ação é só para quem tem dinheiro, esquece. Tira da sua cabeça, esse primeiro mito a gente já quebrou. O segundo mito é que ações são apostas. Ações não são apostas, como a gente já conversou, é a mesma coisa que você ser dono do negócio. Então qual que é a grande diferença aqui? Quando é uma aposta, você depende exclusivamente da sorte. Quando você aposta sem saber no que vai acontecer, você depende da sorte. Quando você investe numa empresa, numa ação, você está dependendo exclusivamente da boa performance da empresa, do quanto de dinheiro você colocou, do quanto tempo você vai permanecer investido naquela empresa e principalmente da sua capacidade analítica de saber se aquela ação faz sentido ou não, se aquela empresa está bem financeiramente ou não, se aquela empresa tem potencial de crescimento ou não. Então, você vê, não tem sorte. Em momento nenhum eu falo assim, vai depender da sorte que você dá. Não, vai depender da qualidade da empresa, vai depender do cenário macroeconômico que você vai conseguir analisar, vai depender da sua própria análise. Então, é uma série de fatores que não depende de sorte. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar o nome de algumas empresas, mas não tô indicando isso para ninguém, não tô recomendando para ninguém. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Mas, por exemplo, quando você investe numa empresa Itaú, Ambev, Vale, empresas desse tamanho, elas têm clientes, elas têm receita, elas têm lucro, elas têm plano de crescimento, entende? Não é um acionista, dois, são milhões de pessoas. Então você tem todo um escopo aonde você consegue analisar, você consegue entender se faz sentido ou não. Então não existe sorte. Existe competência, existe análise, é diferente. Então vamos para o terceiro mito agora, e vai ter muito a ver com o que eu falei, mas de uma maneira diferente. O terceiro mito, ele a bolsa é arriscada demais. Na verdade, a bolsa não é arriscada. O risco, vou parafrasear o Warren Buffett, o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então o tamanho do risco é proporcional ao quanto você sabe. Então a bolsa tem volatilidade sim, ações sobem e ações descem todos os dias, mas o risco não está nessa volatilidade. O risco não está em você saber se ela vai subir ou se ela vai descer. O risco está em você não saber o que está fazendo. Então quando você investe numa empresa sem fazer análise nenhuma, só fui lá, achei o nome bonito e investi, a probabilidade de você tomar prejuízo é muito grande. A probabilidade de você colher frustrações é enorme. Só que quando você faz uma análise, quando você sabe o que você está fazendo, a probabilidade de você se dar mal é muito baixa. Então vamos simplificar ainda mais. Se você investe sem uma estratégia alinhada ao seu perfil de investidor, se você investe sem conhecer a empresa, sem entender o contexto que a empresa está, se você investe sem uma análise dos fundamentos dessa empresa, a probabilidade de você tomar prejuízo é gigantesca. É a mesma coisa que você escolher abrir uma empresa sem entender nada do negócio. Você vai abrir a empresa, dali 1 mês, 2 meses, você vai fechar as portas. Por quê? Porque você não entende do negócio. Consegue compreender que é a mesma coisa? Praticamente. Agora, se você investe conhecendo a empresa, entendendo os fundamentos, diversificando a sua carteira, não alocando todo o seu capital numa empresa só, mas diversificando em várias ações de empresas de setores diferentes, né, para você ter ali correlações negativas dentro da sua carteira,
Você concorda que o risco vai cair muito? Então a dúvida que tem que existir nesse mito é: o que é mais arriscado? Você investir em empresas que buscam a todo tempo melhorar as suas operações, aumentar os seus lucros e crescerem, ou deixar o seu dinheiro parado na poupança perdendo para a inflação? Esta é a real pergunta que as pessoas tinham que se fazer. Agora nós vamos para o quarto mito, mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal aqui é levar a educação financeira, principalmente na área de investimentos em ações, para as pessoas com um objetivo muito simples. Acredito que quando as pessoas investem em ações, elas têm um maior potencial de ganhos, dando mais valor ao seu dinheiro do que deixar numa renda fixa ou mesmo na poupança, perdendo para a inflação que corrói o nosso dinheiro a cada ano. Isso é claro porque pessoas com maior poder aquisitivo, pessoas economicamente mais fortes, podem proporcionar para outras pessoas melhores oportunidades. Então, a nossa ideia aqui é diminuir um pouquinho a desigualdade desse país. Eu conto com você. O quarto mito é que você precisa ser um expert em economia. Não, você não precisa. Você precisa saber analisar negócios. Muita gente acredita que para investir em ações tem que saber do PIB, da inflação, do câmbio, da Selic, aquela coisa louca. É claro, entender de macroeconomia ajuda muito. Entender de macroeconomia te dá uma assertividade muito grande, mas não é essencialmente preciso saber de macroeconomia, entender de economia a fundo, profundamente, para conseguir investir em ações. Você precisa entender de negócios. Então você precisa saber ler um balanço de forma simples, nada complexo. Eu vou deixar aqui no card aqui um vídeo que eu explico como você consegue ler balanço patrimonial e DRE de forma simples. Pessoas complicam demais, tem gente que sabe, deixa um negócio absurdo. É simples, é fácil. Depois que você terminar isso aqui, assiste o vídeo do balanço, você vai ver que é tranquilo, é fácil. Você precisa entender de lucro líquido, margens de lucratividade, inclusive, eu também vou deixar aqui outro, margens de lucratividade, eu já fiz aqui também, de forma simples, tranquilo. Você vai ver que em 6, 7, 8, acho que no máximo ali 10, existem vídeos mais longos no canal, tá? Mas acho que 10 ali, 12 minutos, você vai entender, você vai sair do vídeo sabendo fazer o negócio. Então aproveita, assiste, terminar isso aqui, vai lá, assiste, você vai ver que vai te ajudar demais. Então você precisa saber se aquela empresa tem uma vantagem competitiva, qual é o setor que ela atua, né? Onde que ela está inserida, quais são os seus concorrentes, quem é o seu cliente. Então são coisas que facilmente, com a pesquisa no Google, você consegue encontrar. Uma pesquisa no Google, você consegue ter essas informações que já te deixam na frente de 90% dos investidores. O quinto mito é que comprar ações é especular. Não, comprar ações não é especular. A gente não tenta prever o futuro, isso é coisa de vidente. A gente faz o seguinte, a gente entende os fundamentos da empresa. Ah, existem pessoas que investem em ações, compram e vendem todos os dias. Sim, nós chamamos isso de day trade. E as pessoas que fazem isso de maneira séria, tá? Porque tem gente que faz isso de maneira séria, como emprego mesmo. Existem os dois lados da moeda. Tem gente que mente e fala que faz e não faz nada, e tem gente que efetivamente faz e ganha dinheiro com isso. Só que essas pessoas que efetivamente fazem são pessoas que estudam muito isso. São pessoas que têm anos e anos no mercado de day trade. São pessoas que negociam há muito tempo e não é prevendo o futuro também não. Eles fazem isso por meio de indicadores, eles fazem isso por meio de estudo de mercado e eles fazem isso com base no preço. Então vamos imaginar lá, o cara comprou uma ação de R$5 e ele vai vender ela a 6, a 7, ele vai ganhar R$2. Então são pessoas que trabalham com preço. A gente está falando de investimento em longo prazo. Investimento de longo prazo é baseado em fundamento. É baseado nisso que eu te falei, em pensamento de sócio. É você querer ser sócio da empresa, entendendo ela no escopo total. Não é você investindo no preço que ela está sendo negociada. Entende? Então a gente não tenta prever futuro. Então se você pegar aí os maiores investidores do mundo, por exemplo, Warren Buffett, que é o mais conhecido de todos, ou até mesmo aqui no Brasil, o Luiz Barsi, você vai ver que esses caras mantêm a posição numa empresa durante 20, 30, 40 anos. Entende? Não é assim, eu comprei e vendi amanhã, não. Eles mantêm um longo prazo. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles compram ações baseadas nos fundamentos da empresa. Não é só no preço que ela está sendo negociada ou no achismo. O sexto mito que nós vamos quebrar juntos aqui, eu já cheguei a comentar sobre ele por cima aqui, mas é que investir na bolsa de valores é questão de sorte. Não. Investir na bolsa de valores não é questão de sorte. Se fosse questão de sorte investir na bolsa, não seriam os mesmos investidores há anos que lideram o topo dos maiores investidores do mundo. Então, assim,
eles sabem o que eles estão fazendo, porque investir na bolsa tem a ver com competência e não com sorte. Ah, como assim com competência? Método, principalmente método. Você tem que ter um método, né? Por isso que eu gosto tanto da análise fundamentalista, porque ela nos dá métodos. Então, você tem que ter um método, você tem que ter paciência, você tem que ter consistência, você tem que ter disciplina para investir. É isso, não tem segredo, não tem sorte. Quando você tem essas características que eu falei aqui, não precisa de sorte. Investir é longo prazo. Então não adianta que, eu quero ficar rico amanhã. Não vai ficar. Com investimento não vai ficar. Você pode ficar empreendendo. Eu acredito fortemente que se você empreender e você ganhar dinheiro empreendendo e aí você que sim investir na bolsa de valores para multiplicar esse patrimônio, para acelerar o crescimento dele, aí eu acredito. Agora só na bolsa não é do dia para a noite. Você pode ficar rico sim só com a bolsa, mas é longo prazo. Então é ao longo do tempo. Então você tem que ter paciência, você tem que ter visão de longo prazo e ir investindo ano após ano que vai dar certo. É igual plantar uma árvore. Quando você planta uma árvore lá mudinha, não é no outro dia que ela vai dar fruto. Entende? Demora anos para ela crescer e dar fruto. Ela vai. Consequentemente, ela vai crescer e vai dar fruto. Se você fizer da maneira correta, regar bonitinho, tal, tudo certo. Ela vai crescer e vai dar fruto, mas é uma coisa que depende de tempo. E é exatamente dessa forma que o mercado financeiro funciona. Não tem segredo, não tem mito, é isso. Então é assim, os maiores erros que os investidores cometem é justamente a pressa de achar que tem que ser amanhã. Eu investi hoje, eu quero já colher dividendo amanhã, eu quero viver de dividendo, renda passiva. Não, tenha calma. Não tô falando que vai demorar 50 anos, 40 anos. Não é isso. Eu tô falando que tenha calma. Você pode investir ali e de repente você tem um aporte legalzinho, de um valor legal durante algum tempo, e de repente em 5 anos você já começa a ter uma renda passiva legal. Entende? Pô, de repente eu quero um pouquinho mais. Então 10 anos eu vou começar a ter uma renda passiva legal. Né? Mas entenda que é anos, não é amanhã. Não é investir R$ 300 hoje numa ação, amanhã eu já vou colher R$ 300 de dividendo. Não existe isso. Não existe isso. O lugar que você coloca dinheiro, seu dinheiro dobra de um mês pro outro. Isso não existe. Seria muito bom se existisse. Né? Talvez teríamos pessoas muito mais endinheiradas por aí. Mas não é assim que funciona. Nada no mundo funciona desse jeito. Um outro erro muito grande também é a terceirização da decisão de investimento. Eu vi no Instagram que o cara falou que essa ação é boa. Assisti um vídeo no YouTube, aí o cara falou que... Não. Você analisa. Você vê se a empresa é boa. Você aprende a fazer. Porque quando você aprende a fazer, você não fica dependente dos outros. Sensacional. Essa foi a melhor frase que eu falei nesse vídeo. Quando você aprende a fazer, você não fica refém dos outros para fazerem para você. Então não terceiriza. Sua decisão. Uma outra armadilha muito comum também é desistir na primeira queda. Primeira vez que a bolsa caiu, a pessoa já vende tudo, já corre, joga tudo para cima. Não, calma, tenha calma. Invista. A bolsa, ela realmente tem, como eu falei, ela tem a volatilidade, então vai ter horas que ela vai estar incrível, show, e vai ter horas que ela vai estar minguadinha, tristinha, sabe, andando devagar, manquitola. Tenha calma, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Então a maior lição que esse vídeo deixa pra gente aqui é que a gente não pode olhar pra bolsa de valores como se ela fosse uma máquina de imprimir dinheiro, e do mesmo jeito que a gente não pode olhar pra ela como se ela fosse uma máquina de tomar dinheiro. A bolsa de valores, ela é uma ferramenta para a construção de riqueza. Tudo aquilo que é uma ferramenta para a construção de riqueza demanda tempo, paciência e tempo. Riqueza não se constrói de um dia pro outro. É coisa que leva tempo. É mudar a mentalidade mesmo, é olhar para as empresas como sócio. Eu estou investindo numa empresa, eu estou me tornando sócio daquela empresa, dono. E com certeza essa mentalidade já vai te colocar numa direção maravilhosa dentro da bolsa de valores. E para fazer tudo isso que eu falei nesse vídeo para você, você não precisa ser rico. Você não precisa ter dinheiro agora. Você precisa começar e nunca desistir. Comenta aqui embaixo se você já investe na bolsa de valores, se você já investe em ações e se você pretende começar a investir. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.